A partir de agora, Café com Notícia. Aqui na sua Rádio Difusora de Mossoró e na Super TV, canal aberto 14.1 e na grade da BrisaNet no 173. Café com Notícia. Informação precisa, comentários e os principais assuntos do dia. No ar. Café com Notícia, com Emerson Linhares, Gessé Rebouças e J. Ferreira. Muito bom dia, 7 horas mais 8 minutos, iniciando aqui o nosso notícia pela sua rádio difusora e também pela Super TV HD, canal aberto 14.1 e na BrisaNet, canal 173. Apresentação de Emerson Linhares, J. Ferreira, tem a Carla também daqui a pouquinho, né? Comigo aqui, por enquanto, o Nazareno Santos Babal e também o Bob Marles, o Bobation. 7-9. Quem deu bobeira ontem foi o Al Hilal, né? Meu caro Babal. Aí, Babal, Flamengo na final. Tá tudo rimando aqui. Castelo Branco. Castelo estava em Natal ontem. Não sei se ele está em Mossoró, se está em Fortaleza. Mas é isso. Mas sempre ouvindo aqui o nosso Café com Notícia. Grande abraço também para o Dimas do Bom Jardim, Zé Augusto, polêmico. Há pouco aqui também quem está nos ouvindo é a Isabel Cristina lá do conjunto Santa Júlia. Vamos saber como é que está o tempo para hoje nesse rincão, que é onde o tempo não muda muito, né, Isabel? Eu estava aqui na página do Clima Tempo. A previsão para hoje é de 23 graus, né? A mínima e máxima de 39 graus. Está dizendo aqui que hoje será mais quente do que ontem, viu? Então se prepara. Que ontem estava quente, hoje vai ser mais quente ainda, né? Sol com algumas nuvens, não vai chover. Então tá aí, o pessoal esperando pela chuva, mas por enquanto não chove. Então vamos lá, né? Daqui a pouco tem entrevistas e participação aqui também dos repórteres da agência Rádio Web. 7h10, e ontem o Congresso Nacional aprovou o orçamento da União para 2020. Com a aprovação, o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. No primeiro momento da sessão, os parlamentares aprovaram o texto base. Depois passaram a análise dos destaques. O texto base foi aprovado logo após a Comissão Mista de Orçamento ter aprovado a proposta. Entre outros pontos, o orçamento prevê 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral no ano que vem. Menos mal, porque queriam elevar para mais de 3 bilhões, né? E com cortes aí em pastas como saúde e educação. Então ficou em 2 bilhões. O salário mínimo vai a 1.031, sai de 998, vai para R$ 1.031. E o déficit nas contas públicas podendo chegar a 124 bilhões de reais. O orçamento da União detalha todos os gastos a serem realizados pelo governo ao longo do ano. Também apresenta a estimativa de quanto a União vai arrecadar. Nenhum gasto público pode ser realizado sem previsão no orçamento. A execução do orçamento terá o impacto de 2 mudanças aprovadas pelo Congresso. A emenda constitucional que tornou as emendas parlamentares de bancada impositivas, ou seja, de execução obrigatória. Em 2020, as emendas somarão 0,8% da receita corrente líquida, a RCL. Porque acontecia assim, o deputado apresenta a emenda, tem um benefício para Mossoró, mas está lá previsto no orçamento, o governo executa, se der, quando quiser. Agora não. Apontou a emenda, tem que executar. A execução é obrigatória, são chamadas emendas parlamentares, aí sim da bancada, né?
da bancada são impositivas. Tem a diferença das emendas apontadas pelo todo, pelas bancadas, e também as emendas individuais. A emenda constitucional que permite a transferência direta dos recursos de emendas parlamentares a estados e municípios, independentemente de celebração de convênios, parcerias e outros instrumentos formais. O relator do orçamento, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, que inicialmente havia proposto 3,8 bilhões, isso aí para o fundo eleitoral, né? Decidiu manter a proposta do governo, prevendo 2 bilhões para o fundo. Chamado de Fundo Especial para o Financiamento de Campanhas. Este fundo foi criado em uma reforma política realizada em 2017. Os parlamentares rejeitaram o destaque do Partido Novo, que visava reduzir o valor do fundo para 700 milhões. Foram 242 votos pela derrubada do destaque e 167 contrários. O relator também manteve o valor previsto pelo governo para o fundo partidário. Diferente do fundo eleitoral, o fundo partidário é usado para despesas de partidos políticos. Recentemente, o Congresso aprovou uma proposta que amplia as possibilidades de utilização deste fundo. O fundo partidário contará com 959 bilhões. Então, conforme o texto base, o valor estimado do salário mínimo é de 1.031. De acordo com o relator, o valor ainda vai precisar ser estabelecido por uma nova legislação, já que a Política Nacional de Valorização em vigor desde 2015 não terá efeitos em 2020. O relator espera que o governo fixe o valor mínimo por uma medida provisória no começo de 2020. Aí tem outros destaques, outros assuntos, e a gente vai depois trazendo dentro do nosso Café com Notícia. Vamos à nossa informação da agência Rádio Web. Agora a primeira matéria com René Almeida. Novas cervejarias impulsionam o mercado de bebida artesanal. Que a cerveja é uma bebida muito apreciada pelo brasileiro, não resta dúvidas. No entanto, um mercado que vem crescendo constantemente é o de cervejas artesanais. Até 2018, foram registradas 889 cervejarias no Brasil. O sócio fundador do site de registros E-Marcas, Rudinei Modzejewski, afirma que o público consumidor tem se interessado mais em conhecer esse tipo de cerveja. Como as grandes fábricas não conseguem atender essa demanda, porque o consumo é muito de nicho, é pequena escala para eles investirem em uma produção gigantesca, então eles acabam deixando esse espaço aberto, o que favorece o surgimento de pequenas cervejarias que conseguem atender esse cliente mais apreciador, né, mais especializado, porém, como eles não têm uma estrutura de distribuição e de armazenamento, isso até prejudica, inclusive, muitas vezes o próprio produto, surge uma demanda local. Para a fundadora do curso de marketing cervejeiro, Érica Barbosa, o crescimento do mercado de cervejas artesanais está muito voltado a quem já consome a bebida e não para novos consumidores. Segundo o Anuário da Cerveja no Brasil, com base em dados do Ministério da Agricultura, 80% das cervejarias estão em 5 estados no sul e no sudeste. Érica projeta que o mercado de cervejas artesanais deve continuar crescendo no país. Muitas pessoas abriram cervejaria muito na paixão, acreditando que daria certo simplesmente porque tem uma boa cerveja, só que hoje em dia a gente entende que uma boa cerveja é default, né? Todo mundo precisa ter um bom produto. Na verdade, para você se posicionar, se destacar no mercado, você também precisa ter uma boa marca, um bom rótulo, uma boa estratégia de venda, uma boa divulgação, uma boa precificação. Para ela, as particularidades brasileiras são a constante procura por novidades e a variedade de sabores que podem ser criados utilizando as diversas frutas típicas de cada região. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. Pois é, 7h17. Carla chegando aqui. Bom dia para você, Carla. Daqui a pouquinho ela vai trazer umas entrevistas, né, que ela fez ontem. Vai trazer aqui dentro do nosso Café com Notícias. Bom dia, Carla. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora, telespectadores da Super TV.
chegando a partir de agora para compor aqui o time do Café com Notícias. A gente vai trazer mais detalhes hoje em relação ao período de matrículas da rede municipal e a situação do pessoal da categoria do ITEP, né, que está em negociação aí com o governo do Estado. E o plenário da Câmara aprovou ontem o projeto de lei que aumenta a pena para autores de maus tratos a cães e gatos domésticos. A matéria segue para o Senado. O texto aprovado prevê reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda de animal, mas apenas para maus tratos a cães e gatos. A punição pode chegar a 6 anos em caso de morte do animal. Para os animais silvestres, exóticos ou nativos, a pena continua a mesma. Hoje, a Lei de Crimes Ambientais determina detenção de 3 meses a 1 ano e multa para casos de violência contra animais. Parlamentares endureceram a previsão de pena ao adotar o regime de reclusão, que prevê o início do cumprimento da pena em regime fechado, quando o réu é reincidente. Já no regime de detenção, a pena pode ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, e também a possibilidade de conversão da pena em doação de cestas básicas. A matéria foi aprovada em comissão especial até ontem. Para o relator no colegiado, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, a reclusão é mais indicada para os crimes contra cães e gatos porque pode ser imediatamente cumprida em regime fechado. Ele lembrou que cães e gatos são animais mais adotados como estimação no país. Carla, você entrevistou a Silvia, não é isso? Isso. Ela é responsável lá pelo setor de matrículas, coordenadora do registro escolar da Secretaria Municipal de Educação, e como está nesse período de matrículas, para informar aqui os ouvintes da Rádio Difusora e os telespectadores da Super TV, nós perguntamos inicialmente a ela como é que está organizado o calendário de matrículas para 2020, tanto para os veteranos como para os alunos novatos também desse ano. Bom dia Carla, bom dia a todos os ouvintes do Café com Notícias da Rádio Difusora. A rede municipal, ela inicia hoje a sua matrícula online para as unidades de educação infantil, que atendem inicialmente com o maternal 1 e as que atendem com o maternal 2. Em seguida, nesse mesmo momento, nós vamos ter a renovação de matrícula para as unidades que estão encerrando seu ano letivo. Lembrando que a renovação vai ser de acordo com o encerramento da atividade 2019. Amanhã, dia 19, a gente inicia também a matrícula online para as escolas que os pais estão pleiteando vaga no primeiro ano do ensino fundamental. Nós conversamos com a Silvia também em relação a quem perder esses prazos que são dados nesse calendário letivo aí de matrículas. Como é que faz para quem perder esses prazos? Para os alunos que já são da nossa rede municipal, os prazos a gente verifica que está bem elástico, né? O nosso aluno ele pode renovar as nossas matrículas até o dia 22, de janeiro. E para quem perdeu os prazos, que é aluno novato, nós vamos ter as nossas vagas remanescentes. As vagas remanescentes são aquelas vagas depois que a gente faz a matrícula, renova. Então, para a educação infantil se dará dia 7 e 8 de fevereiro de 2020 e para as escolas 27 e 28 de janeiro, caso ainda haja vaga nas unidades. Em relação a quantas vagas o município estará oferecendo para o ano letivo de 2020, como essa matrícula é feita, uma parte é presencial, outra é pela internet, a Elcívia também dá os detalhes. A quantidade de vagas, ela se dará, a quantidade, o município vai oferecer em torno de 20.500 vagas, zona urbana e zona rural. A matrícula presencial, ela vai se dar para os alunos que já são da rede para renovação, a matrícula online para os alunos de primeiro ano e maternal 1 e maternal 2. É bom que os pais estejam atentos a esses prazos, porque como a matrícula será online, então os pais terão esse tempo para estar realizando isso. Olhar também a documentação e a idade do seu filho, se realmente aquela idade se encaixa naquela etapa de ensino que o pai está pleiteando. É isso aí, a gente conversou com Elcívia Batista,
que é responsável pelo setor de registro escolar. Então, dado o recado aí, você que tem seu filho e vai matricular ou vai renovar a matrícula na rede pública de ensino, na rede municipal de ensino, ficar de olho aí nesses prazos, lembrar de levar toda a documentação para garantir aí a vaga do seu filho na rede pública de ensino municipal, tanto aqui na cidade como na zona rural também. 7h23, os nascidos em novembro e dezembro, sem conta na Caixa Econômica, poderão sacar aí o seu FGTS. A Caixa Econômica Federal inicia hoje mais uma etapa de liberação do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, que paga até R$ 998 por conta ativa ou inativa. Os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro, sem conta no banco, poderão retirar o dinheiro. Os que têm saldo acima desse valor, R$ 998, em 24 de julho, só terão direito ao saque imediato de até R$ 500 por conta do FGTS. Somente aqueles com até um salário mínimo, R$ 998, na conta do FGTS, na mesma data, poderão sacar esse valor, até R$ 998. Dessa forma, um trabalhador que tinha R$ 998 numa conta do FGTS e R$ 1.000 em outra conta em 24 de julho, só poderá receber R$ 998 da primeira conta e R$ 500 dessa segunda conta, né? Foi limitado aí esse valor. Os trabalhadores nascidos em outros meses do ano, que já sacaram os R$ 500 da conta, só poderão retirar o valor complementar, a diferença entre R$ 500 e R$ 998, na próxima sexta-feira, dia 20, caso tenham direito. O saque poderá ser feito pelos mesmos canais de pagamentos da primeira etapa do saque imediato. O pagamento do recurso do FGTS começou em setembro para quem tem poupança ou conta corrente na Caixa com crédito automático. Para esses trabalhadores, o valor será depositado também na sexta-feira. Quem nasceu em novembro e dezembro receberá o valor integral na conta. Quem nasceu em outros meses receberá o valor complementar se tiver direito. Segundo a Caixa, no total, os saques do FGTS podem resultar em uma liberação de cerca de 40 bilhões na economia de 2019. Originalmente, o saque imediato iria até março, mas o banco antecipou esse cronograma e todos os trabalhadores receberão dinheiro este ano. E o atendimento, como sempre, na Caixa está fazendo aquele mutirão de abrir um pouco mais cedo, estender até 2 horas a mais o seu atendimento para que os trabalhadores possam se dirigir até as agências e fazer aí o saque do seu benefício do FGTS. Emerson Linhares. Ok. Agora, 7h25, e o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 343 votos a 6 em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 391/2017, que aumenta em 1 ponto percentual os repasses de alguns tributos da União para as cidades, por meio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A PEC, oriunda do Senado, estabelece um aumento de 1% escalonado em 4 etapas ao longo dos próximos 4 anos, a partir de 2020. 0,25% no primeiro e no segundo ano, 0,5% no terceiro e 1% a partir do quarto. O relator da PEC na Câmara calcula que a mudança deve liberar quase 60 bilhões de reais para os municípios nos próximos 10 anos. Atualmente, de 49% da arrecadação total do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, 22,5 pontos percentuais são direcionados aos municípios por meio do FPM. A proposta prevê que o percentual aumente para 23,5 pontos percentuais, subindo o repasse global de 49% para 50% da arrecadação. O texto da PEC prevê que a União entregará aos municípios os recursos frutos da arrecadação dos impostos sobre a renda e sobre produtos industrializados. Por se tratar de PEC, a matéria ainda precisa ser votada em segundo turno pelos deputados para ter sua tramitação concluída. Vamos a mais uma informação da agência Rádio Web. A CNI estima que a economia brasileira vai crescer 2,5% em 2020.
A economia brasileira vai consolidar o processo de retomada do crescimento em 2020, com aumento de 2,5%. A projeção foi divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Segundo a entidade, o Produto Interno Bruto, o PIB, será puxado pela expansão do PIB industrial. A estimativa é que o setor cresça 2,8%. Para a Confederação, a atividade econômica também será impulsionada pelo aumento dos investimentos em 2020, cerca de 6,5%. A previsão também para o consumo das famílias é de alta de 1,9% em 2019 e de 2,2% em 2020. Segundo o estudo, a aceleração na economia na segunda metade deste ano é sinal de que haverá um crescimento mais sólido nos próximos 12 meses. O presidente da CNI, Robson de Andrade, afirma que 2020 será um bom ano para a economia. Olha, nós temos tido sinais muito positivos. Melhoria da gestão do governo, da reforma da Previdência, mudanças de legislações importantes. Tudo isso, a redução dos juros, a inflação num patamar bastante baixo. Então, isso vai fazendo com que o empresário acredite mais e, a partir dessa crença, comece a investir, a produzir mais. O consumo está aumentando, quer dizer, a gente vê que o consumo das famílias é um ponto importante. De acordo com a CNI, os dados mais recentes indicam o aumento do consumo em consequência da queda da taxa básica de juros, a Selic, e a recuperação do mercado de trabalho. Ainda segundo a Confederação, as reformas implementadas em 2019, sobretudo a da Previdência, têm contribuído para um ambiente mais propício ao aumento do investimento, da produção e do consumo. Além disso, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, deve terminar 2019 em 3,78%. Já em 2020, a média deve ser de 3,70%, abaixo da meta pelo quarto ano consecutivo. Agência Rádio Web, de Brasília, Daniel Sabino. Ok, 7h29 e o Supremo Tribunal Federal destacou ontem alguns dos principais temas agendados para o julgamento do plenário da Corte no primeiro semestre do próximo ano. Meu caro Aldeci, está lá em Afonso Bezerra, está nos acompanhando aqui. Um grande abraço. E entre os assuntos que podem despertar maior interesse da sociedade estão a apreciação de ações contra a tabela de frete rodoviário, a análise do processo que trata da redistribuição dos royalties do petróleo, a reforma trabalhista e a possibilidade de rescisão da delação premiada de executivos da JF. Apesar dos temas controversos, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, disse que espera um ano mais tranquilo. Os casos mais polêmicos já diminuíram bastante. Não há mais grandes casos que, digamos, emocionem toda a nação. Vai ser uma pauta mais tranquila, afirmou Toffoli, ao apresentar na segunda-feira o balanço das ações da Corte ao longo deste ano. Toffoli disse que procurou encerrar neste ano a discussão sobre o máximo de assuntos polêmicos para fim de garantir a segurança jurídica. Segundo ele, enfrentar temas polêmicos, colocá-los em pauta e defini-los, trazem segurança jurídica e pacificação social. Por isso, nós optamos por julgar os casos polêmicos em 2019, exatamente para trazer tranquilidade. E veja que chegamos ao fim do ano com a sociedade bem tranquila, perto do início de 2020, afirmou o presidente do STF. Segundo a pauta divulgada ontem, no dia 5 de fevereiro, o plenário do Supremo deve encerrar o julgamento das ações que questionam a constitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, entre as quais está a ação direta de inconstitucionalidade, a DI 238, ajuizada pelo PCdoB, pelo PSB e pelo PT. A ADI 238 é considerada a mais abrangente das 8 ações que tratam do mesmo tema. Isso é só um dos julgamentos que teremos aí para 2020. 7h32, nós vamos para um rápido intervalo comercial
Voltaremos em instantes. Começa agora Prefeitura em Ação. O programa oficial da Prefeitura. Foque político às 6h45. Chega de pegar carona ou andar a pé. Se já atingiu a maioridade, então tá na hora de aprender a pilotar e a dirigir. Para essa conquista, tenha meta na sua vida. Autoescola Meta, a mais nova autoescola de Mossoró, atendendo os seus clientes com profissionalismo e dedicação. Matrículas e informações. Fones 2142-279 ou pelo 98138-1414. Autoescola Meta, garantia de confiança e atenção no trânsito. A Rádio Difusora é a pioneira da cidade, com mais de 65 anos no ar. Manter você informado com ética, seriedade e veracidade, com a programação diversa focada na informação. A Difusora é líder na cidade. Sintonize AM 1170. Agora você vai ficar sabendo tudo sobre a maior paixão dos brasileiros, carro. Tudo sobre o ronco dos motores. Nós temos um encontro marcado aqui na telinha da sua Super TV, filiada à Rede Super, todos os sábados a partir das 9 horas da manhã, no nosso Super Máquinas. Espero você! Enfoque político às 6h45. Chega de pegar carona ou andar a pé. Se já atingiu a maioridade, então tá na hora de aprender a pilotar e a dirigir. Para essa conquista, tenha meta na sua vida. Autoescola Meta, a mais nova autoescola de Mossoró, atendendo os seus clientes com profissionalismo e dedicação. Matrículas e informações. Fones 2142-279 ou pelo 98138-1414. Autoescola Meta, garantia de confiança e atenção no trânsito. A Rádio Difusora é a pioneira da cidade, com mais de 65 anos no ar. Manter você informado com ética, seriedade e veracidade, com a programação diversa focada na informação. A Difusora é líder na cidade. Sintonize AM 1170. Agora você vai ficar sabendo tudo sobre a maior paixão dos brasileiros, carro. Tudo sobre o ronco dos motores. Nós temos um encontro marcado aqui na telinha da sua Super TV, filiada à Rede Super, todos os sábados a partir das 9 horas da manhã, no nosso Super Máquinas. Espero você! Enfoque político às 6h45. Chega de pegar carona ou andar a pé. Se já atingiu a maioridade, então tá na hora de aprender a pilotar e a dirigir. Para essa conquista, tenha meta na sua vida. Autoescola Meta, a mais nova autoescola de Mossoró, atendendo os seus clientes com profissionalismo e dedicação. Matrículas e informações. Fones 2142-279 ou pelo 98138-1414. Autoescola Meta, garantia de confiança e atenção no trânsito. A Rádio Difusora é a pioneira da cidade, com mais de 65 anos no ar. Manter você informado com ética, seriedade e veracidade, com a programação diversa focada na informação. A Difusora é líder na cidade. Sintonize AM 1170. Agora você vai ficar sabendo tudo sobre a maior paixão dos brasileiros, carro. Tudo sobre o ronco dos motores. Nós temos um encontro marcado aqui na telinha da sua Super TV, filiada à Rede Super, todos os sábados a partir das 9 horas da manhã, no nosso Super Máquinas. Espero você! Enfoque político às 6h45.
Chega de pegar carona ou andar a pé. Se já atingiu a maior idade, então tá na hora de aprender a pilotar e a dirigir. Para essa conquista, tenha meta na sua vida. Autoescola Meta, a mais nova autoescola de Mossoró, atendendo os seus clientes com profissionalismo e dedicação. Matrículas e informações. Fones 2142-279 ou pelo 98138-1414. Autoescola Meta, garantia de confiança e atenção no trânsito. A Rádio Difusora é a pioneira da cidade, com mais de 65 anos no ar. Manter você informado com ética, seriedade e veracidade, com uma programação diversa focada na informação. A Difusora é líder na cidade. Sintonize AM 1170. Agora você vai ficar sabendo tudo sobre a maior paixão dos brasileiros, carro. Tudo sobre o ronco dos motores. Nós temos um encontro marcado aqui na telinha da sua Super TV, filiada à Rede Super, todos os sábados a partir das 9 horas da manhã, no nosso Super Máquinas. Espero você! Enfoque Político, às 6h45. Chega de pegar carona ou andar a pé. Se já atingiu a maior idade, então tá na hora de aprender a pilotar e a dirigir. Para essa conquista, tenha meta na sua vida. Autoescola Meta, a mais nova autoescola de Mossoró, atendendo os seus clientes com profissionalismo e dedicação. Enfoque Político, às 6h45. O Francisco Vieira de Medeiros está nos ouvindo, um grande abraço. Daqui a pouquinho a Carla fez uma entrevista com o Otávio Domingos, não é isso? Do ITEP. Daqui a pouquinho nós vamos trazer essa entrevista aí, que preocupa boa parte da população, né? Pois é, uma categoria importante, né? Isso também tem isso, né? Eles estão lutando pelo plano de cargos e tudo mais. Então vamos continuando aqui, 7h40. Daqui a pouquinho vamos fazer essa entrevista com o Otávio. A Câmara aprovou a admissibilidade da PEC da reforma sindical. Isso aconteceu ontem. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, a 196/2019, que trata da reforma sindical do Brasil. Com a aprovação do texto do relator Fábio Tradi, do PSDB de Mato Grosso do Sul, a PEC deve tramitar agora em uma comissão especial a ser criada pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, para depois ser analisada pelo plenário. A proposta, entre outros pontos, acaba com a unicidade sindical. Hoje, a Constituição proíbe a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria profissional e econômica, na mesma base territorial, que não pode ser inferior à área de um município. Caso seja aprovado, o texto determina que o sindicato só poderá representar uma classe, se tiver um determinado percentual mínimo de filiados. A proposta também retira do Estado a condição de chancelador de sindicatos. Atualmente, todo o processo de constituição de um sindicato é regulado pela Secretaria do Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia. De acordo com a proposta, a chancela passará a ser do Conselho Nacional de Organização Sindical, formada por 6 representantes das organizações de trabalhadores, as centrais sindicais, confederações, federações de sindicatos, e 6 das confederações de empregadores, confederações, federações e sindicatos. Se aprovadas, as novas regras vão valer para a organização de entidades sindicais rurais, excluídas as colônias de pescadores, hoje previstas na Constituição. Também é assegurado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e à negociação coletiva. A proposta foi aprovada sem a inclusão do item que previa a possibilidade de cobrança
de uma contribuição para custeio dos sindicatos, aprovada durante acordo de convenção coletiva 742. Carla Albuquerque entrevistou o Otávio Domingos, não foi, Carla? Otávio Domingos, que é presidente, né, da categoria dos peritos do ITEP, o ITEP que luta, não é de hoje, é uma luta antiga pela aprovação desse plano de cargos, carreiras e salários, e teve uma reunião recentemente, segunda-feira, aliás, com o governo do Estado, e a gente perguntou para ele como foi essa reunião e qual é o posicionamento do governo em relação à aprovação ou não desse plano. Vamos ouvir. Bom dia, caros ouvintes. Bom, com relação à reunião desta última segunda-feira, às 10 horas da manhã, né, onde tivemos presentes os dois sindicatos, né, que representam o ITEP, o Sindiperitos e o Sinditep, na qual sou responsável, né, pelo Sindiperitos, o diretor-geral, secretário-chefe da Casa Civil, doutor Raimundo Alves, e secretária de Administração, doutora Virgínia Ferreira. A reunião transcorreu de um formato, né, que a gente queria saber do governo sobre a questão da nossa proposta elaborada, né, em conjunto com o mesmo, todas as secretarias, e com relação ao aceite desta proposta, né. Houve umas discussões e tal, e finalmente a gente teve o aceite da proposta do governo. Apenas o governo falou que, da forma a implantar em 2020 de forma integral, né, teria dificuldade, mas que se poderia fazer um acordo em cima de uma negociação em função de um parcelamento, certo? Para implementar esse impacto, a começar em 2020. E aí o governo pediu sugestões que a gente elaborasse planilhas, né, em forma de cálculos, para ir amortecendo esse impacto a partir de julho, agosto de 2020, né? E marcou a reunião para amanhã, para hoje, né, quarta-feira, à tarde, às 15 horas, né, dia 18 de dezembro, onde a gente vai exatamente tentar fechar esse acordo para então verificar a normalidade dos serviços, né, quando houver o encaminhamento para a Assembleia Legislativa. O posicionamento em relação do governo em relação ao plano de cargos, eu acho que essa pergunta já foi respondida, né? Ele realmente compreendeu, entendeu a situação e aceitou a proposta. Nós perguntamos também, Emerson Linhares, em relação à operação padrão, desde o último dia 12, eles implantaram essa operação. Apenas alguns serviços do ITEP estão funcionando, aqui em Mossoró, em Caicó, e a gente perguntou para ele, para o Otávio Domingos, quais são esses serviços que estão prejudicados e quais estão funcionando para que a população possa se dirigir lá até o ITEP para fazer esses serviços. Com relação à nossa paralisação, denominada Operação Perícia Padrão, continua. Ela continua, foi deliberado pela categoria, né, após a reunião, nessa última segunda-feira, dos serviços que estão paralisados, assim continuarem, né? Os serviços que estão funcionando são as perícias em locais de crime, de morte violenta, né, atendendo também a critérios estabelecidos, como presença da Polícia Civil, delegado, né, todos os protocolos, né, de verificação de condições dos equipamentos, viaturas, para então haver o deslocamento da equipe. As necrópsias, né, que também tem critérios estabelecidos, onde o perito médico legista ele pode até 6 horas realizar o procedimento, isso nas suas normas técnicas, né, contém esse procedimento, e com isso restringe mais o atendimento, né? E a questão dos flagrantes, né? Vítima de estupro, situações em que presos são conduzidos por autoridades policiais e pela polícia, isso aí são considerados serviços essenciais que o ITEP está atendendo, né? Mas ainda com certo critério. Os serviços prejudicados são aqueles, dentro da medicina legal, que tem aqueles atendimentos
em vítimas, né, de agressões, lesões leve, média, grave, situações diversas, né, que podem estar sendo acometidas essas lesões, acidentes, né. Com relação ao atendimento da psicologia forense, da psiquiatria forense, também está prejudicado. Emissão de carteiras de identidade, né, RGs, está prejudicado. Exames em armas de fogo, recebimento, né, pela polícia de armas de fogo, de drogas, de entorpecentes, de modo geral, estão prejudicados. Perícias de ofício para deslocamentos da equipe para perícias em arrombamento, danos em veículos, diversos outros tipos de perícia estão prejudicados. Exames papiloscópicos, né? Exames grafotécnicos, exames químico-metalográficos em veículos, todos esses exames estão prejudicados. E a gente perguntou também ao Otávio Domingos, caso o governo não atenda essas reivindicações da reunião que vai acontecer hoje, né, como a categoria vai proceder, se vai continuar nessa operação padrão, o que é que acontece daqui para frente, né, com esses serviços? Com relação às reivindicações, nossas reivindicações para com o governo não forem atendidas, nós ainda vamos deliberar, né, quarta-feira agora, hoje, após a reunião, que foi inclusive remarcada para a tarde, era agora pela manhã, foi remarcada para a tarde a partir das 15 horas, estarão todos em frente à governadoria, todos os profissionais, peritos, técnicos, auxiliares, para deliberarem sobre o que poderá acontecer, né? Se manter o movimento, se ceder, a gente vai deliberar isso após a reunião. Aí, 7h49, na entrevista com o Otávio Domingos, do Sindiperitos. Vamos aqui à informação da agência Rádio Web. Congresso aprova, projeto garante livre manifestação dos torcedores em estádios. Valéria Rodrigues. Manifestações políticas e pacíficas não poderão mais ser impedidas nos estádios do Rio de Janeiro. Pelo menos é o que prevê projeto de lei de autoria dos deputados André Ceciliano e Zeidan Lula, ambos do PT, e Carlos Mink, do PSB, aprovado em segunda discussão pela Assembleia Legislativa do Rio. O texto foi apresentado após cenas de torcedores tendo seus pertences recolhidos durante partidas de clássicos cariocas, por se manifestarem contra o governo federal. Pela legislação aprovada, a censura prévia pelos agentes de segurança públicos e privados passa a ser proibida. Para a deputada Zeidan, o futebol só tem a ganhar com essa medida. O torcedor deixa de ser amordaçado. Aprovamos aqui o retorno da nossa geral no Maracanã. E hoje é mais uma conquista. Ganhamos, sim, o direito de liberdade de expressão e de pensamento por parte de cada cidadão, por parte de cada torcedor individualmente dentro de um estádio, dentro da arte do futebol. O deputado Carlos Mink lembra que a liberdade de expressão foi garantida, mas sempre observando que práticas consideradas crimes não podem ser confundidas como manifestação. Não pode proibir a expressão. Claro, não se aplica essa lei o incentivo ao racismo, à homofobia ou crimes já consagrados em leis federais como o nazismo. O texto agora seguirá para o Executivo decidir pela sanção ou veto em até 15 dias úteis. Cobertura de política, um serviço da editoria de rádio da Alerj. O deputado estadual Carlos Mink, aí do Rio de Janeiro, falou em nazismo, né? Estava um fazendeiro lá em Unai, Minas Gerais, estava sentado, bem sentado, e um símbolo nazista no braço, né? Eu vi. Suástica. Fez polícia, questão de colocar. Pois é, e a polícia está investigando, né? Porque é crime a apologia ao nazismo.
7h51, Emerson Linhares. 1/3 dos brasileiros que pretendem ir às compras de Natal possui contas em atraso, é o que aponta aí uma pesquisa do SPC Brasil. Faltam poucos dias, né, para a festa do Natal, as festas de fim de ano, e as compras seguem a todo vapor, né, da cidade abrindo até mais tarde, horário estendido do comércio na expectativa, mas o consumidor precisa ficar atento aos gastos nesse período para não comprometer o orçamento, principalmente se já estiver endividado. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes de Lojistas nas 27 capitais do Brasil mostra que cresceu de 28% para 33% o número de brasileiros que possuem intenção de presentear no Natal, mesmo com contas em atrasos. Destes, 66% estão com restrição em seus CPFs. O levantamento também aponta que 15% dos entrevistados admitem ter ficado com o nome sujo em razão de compras feitas no Natal do ano passado. Dentre estes, 9% continuam negativados e 7% conseguiram limpar o seu nome. Em média, o valor das dívidas responsável pela negativação é de R$ 847. Para o economista do SPC Brasil, o consumo exagerado e descontrolado pode fazer com que o consumidor enfrente problemas aí já no próximo ano. É importante lembrar que muitas famílias se encontram em aperto financeiro, além de que, em alguns casos, carregar dívidas de acordo com o orçamento, sempre priorizando a quitação de contas. A dica é fazer uma lista prévia do que se deseja comprar, pesquisar preços, são aí algumas atitudes mais indicadas para não extrapolar as finanças e entrar 2020 já endividado, né, Emerson? É isso aí. Vou mandar um abraço aqui para o pessoal da BrisaNet, aqui no centro da cidade, né, na Praça Rodolfo Fernandes, a Leisiane e a Marina Clara, e um abraço para todos aí que fazem a BrisaNet aqui em Mossoró. 7h54. Daqui a pouquinho, no Cidade Aflita, meu caro Pádua Júnior, José Antônio, vão entrevistar. Ontem você entrevistou o Tony Fernandes. Isso, né? E vamos dar uma ampliada hoje nessa entrevista. O Pádua Júnior me passou aqui que hoje vai ser entrevistado no Cidade Aflita, 11h da manhã, né, o Cabo Tony Fernandes, da Associação de Praças de Mossoró e Região, a APRAN, vai falar sobre concurso da Polícia Militar, sobre outros assuntos, vai dar uma ampliada aí no que a gente já trouxe ontem no Café com Notícias. 7h54, e o plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou por maioria ontem resolução para regular o uso de redes sociais por juízes em todo o país. 7 conselheiros seguiram a proposta apresentada pelo presidente do Conselho e também do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. 3 foram contra, 2 votaram na proposta inicial, mais restrita. De acordo com a proposta de Toffoli, o juiz pode ter opinião política, mas não pode manifestar suas simpatias a fim de preservar a imparcialidade. Pela resolução aprovada, fica vedado emitir opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária ou manifestar-se em apoio ou crítica públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos. Segundo o texto da resolução, os juízes devem evitar expressar opiniões ou compartilhar informações que possam prejudicar o conceito da sociedade em relação à independência, à imparcialidade, a integridade e a idoneidade do magistrado ou que possam afetar a confiança do público no Poder Judiciário. 7h56. E fechando aqui o nosso Café com Notícia, meu caro Babal, você jogou na Mega Sena e Babal, né? Você não ganhou, viu? Porque ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.217, realizado na noite de ontem. O prêmio acumulou os números sorteados 10, 14, 16, 30, 32 e 36, meu caro Bob Marques. Toda vida que eu vejo um sorteio assim, os números da Mega Sena, eu penso, rapaz, eu já joguei esse número uma vez. Né? Mas quem não ganhou esse sorteio agora tem a Mega da Virada, né? Tem a Mega da Virada. 300 milhões. Isso, 300 milhões. Muito dinheiro. Bom, algo mais?
Manda um alô para nosso ouvinte da difusora, seu Severo. Que vende lanches ali na 2º Rosado, bem pertinho da TV. Tomei café lá hoje. Oh, maravilha. E ele tá lá com o carro, com o som ligado, todas as portas do carro abertas. Um abraço, seu Severo, ouvinte da Rádio Difusora todos os dias. Que bom. Obrigado, seu Severo. 7h57. Daqui a pouquinho tem o Show do Povo. Show do Povo é à tarde. Daqui a pouquinho é o Superman Difusora com Haroldo Jacome. O Show do Povo é com Martins Coelho, às 13 horas, logo após o Política em Debate. Um bom dia e até amanhã, Carla. Bom dia, Emerson Liares. Bom dia a todos. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com mais Café com Notícia para a Rádio Difusora e a Super TV. A partir de agora, Café com Notícia.